3 formas básicas para interpretar a Bíblia. Amém? Amém. Todos me ouvem atrás também? Me ouvem, porque por aí às vezes eu... 3 formas básicas para interpretar a Bíblia. Isso é básico, tá, gente? Não é profundo. Porque eu também estou dando aula para vocês. Não estou dando aula para ir uma faculdade. Estamos aqui todos juntos aprendendo junto, tá? Então assim, primeiro, literal. Alguém sabe me dizer o que é literal? Alguém tem uma ideia de dizer assim, em simples palavras, o que é literal? O que você lê é exatamente o que é para ser entendido. Retrata exatamente o que está escrito. Só que existe um problema, que para mim interpretar literalmente eu tenho que conhecer uma regra básica que se chama interpretação de texto, que muita gente tem uma dificuldade. O literalismo bíblico é a aderência ao sentido literal e explícito da Bíblia. Nesta definição, uma leitura literalista das Escrituras não iria assumir a interpretação literal das alegorias, parábolas e metáforas da Bíblia, como visto, por exemplo, na poesia bíblica ou nas parábolas de Jesus. Então, literalmente eu posso interpretar, se eu quiser interpretar de Gênesis a Apocalipse o que está escrito, eu posso, mas aí eu vou cair em muitos erros. Por exemplo, imagine você ler um versículo isolado, tipo assim, e ele agarrou e jogou as moedas lá nos pés do sacerdote e agarrou e foi enforcar-se. Aí se eu tomar esse texto literal, eu vou dizer, a Bíblia ensina a se suicidar. A Bíblia manda se suicidar. Ou se não, faz igual o pastor, por exemplo, que ia fazer um casamento. E aí na hora quase de ir lá para o cerimônia de casamento, alguém liga, pastor, tem um endemoniado aqui quebrando tudo e é só o senhor para expulsar o demônio. Aí ele sai correndo. Aí ele vai lá. Chega lá e luta daqui, luta de lá, o demônio sai, ele sai correndo, chega em casa, ele mora na casa pastoral atrás da igreja, ele olha assim, a noiva está na porta esperando ele. Em vez de ele esperar a noiva, aí ele corre, coloca uma gravata, se penteia, corre já lá do púlpito ali na plataforma e entra a menina. E ele assim, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não pude preparar o sermão, na hora que eu ia preparar o sermão, esse acontecimento, Senhor, Tu sabe, Tu conheces o meu coração e Tu sabes, Senhor, eu sou sincero a Ti, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Fechou os olhos, abriu a Bíblia, como muito crente faz, né? Colocou o dedo e abriu assim, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Literalmente tomado ao pé da letra, acabou com o casamento. Então tomar uma interpretação literalmente, ela é perigosa, porque você pode cair em contradições absurdas, tá? Alegoria ou forma de interpretação alegórica. O que é isso? O que é uma alegoria? Alegoria, meus irmãos, vem do grego alios, que significa agorém, falar em público. Também é uma figura de linguagem, mais especificamente de uso retórico, que produz a virtualização do significado, ou seja, sua expressão transmite um ou mais sentidos além do literal. Disse B para significar A. Eu estou falando B, mas significa A. Isso se chama alegoria. Entre as figuras retóricas da alegoria, existe a metáfora, a sátira, os símbolos, as fábulas, os apólogos, prosopopeia, oxímero, adinatom, ironia, polissemia e antifrase. Dentro do gênero literário da nossa linguagem teológica, tá? A alegoria é propriamente dita, conhecidíssima na nossa linguagem, como especificamente nós costumamos usar muito a parábola. A parábola. Na linguagem cristã, é muito comum dentro da alegoria está as parábolas. Tá? Todas as parábolas que a gente encontra na Bíblia são alegorias. Tá?
que é, por exemplo, a aplicação alegórica é às vezes acompanhada de uma moral que deixa clara a relação entre o sentido literal e o sentido figurado. Simbológica ou simbólico é outra linguagem básica de interpretação da Bíblia. É quando a gente agarra símbolos de coisas que simbolizam outras. Especificamente, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Então, símbolos, coisas, acontecimentos, cultos. Por exemplo, o tabernáculo aponta para Cristo e tem o seu símbolo, cada símbolo é uma coisa. E eu vou mostrar para vocês hoje, por exemplo, dentro da simbologia, José é o tipo mais perfeito de Cristo. Tá? Ele simboliza, dentro dos símbolos da tipologia, ele é o que mais aparenta ser como Cristo. E dentro da simbologia ou tipologia, a pessoa, um acontecimento muito lindo na Bíblia que retrata, um quadro muito lindo. Para você fazer isso, você tem que estudar o significado das coisas com os símbolos cristãos. Então não é tão simples, eu não posso dar uma aula inteira para vocês, porque cada coisa isso aqui, gente, é um curso, é uma matéria. Só estou dando assim para vocês entenderem. Agora, passando das 3 formas básicas de interpretar a Bíblia, nós vamos a elementos indispensáveis de exposição do texto. Primeiro lugar, exegese, do grego exegesis. Esta palavra exegese é extrair a raiz, é buscar a etimologia da palavra, a origem dela, o seu significado. Exegese bíblica é a forma básica de interpretar uma palavra, uma frase ou um texto. É extrair o profundo dela. As plantações têm as suas raízes submersas, certo? Sim ou não? Sim. Então a exegese traz para fora as raízes e mostra a raiz do assunto. Estão me entendendo, irmãos? Ou estou falando grego? Amém. Está fácil de entender? Hermenêutica não é língua estranha. Hermenêutica é, na teologia, aquilo que é chamado de a arte de fabricar sermões. A arte de fabricar sermões. É a linguagem utilizada, a ciência utilizada para interpretar o texto através do pretexto, contexto, pretexto, pós-texto e contexto. Então, por exemplo, na hermenêutica, a gente estuda os sermões expositivos, numerólogos, também simbológicos, todos. Mas a hermenêutica é a arte de fabricar sermões. Interpretamos um texto pelo texto, pretexto, contexto e todo. E o contexto da Bíblia é a Bíblia. Então você lê um texto, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você pode, na exegese, extrair só a raiz da frase. Mas na hermenêutica eu tenho que ler o contexto, que é toda a Bíblia. Eu mostrei uma vez na Argentina, eu preguei durante 22 noites na igreja, 22 noites seguidas. Os 6 versos do Salmo 23. Só a frase, o Jeová é meu pastor, eu preguei 6 noites. Só essa frase, Jeová é meu pastor, extraindo a exegese da frase, Jeová é meu pastor. Então, quando a gente agarra esses 2 elementos de exposição, a gente consegue conhecer os textos e enriquecer aquilo que a gente vai dizer.
obedecendo sempre regras muito claras. Não pode forçar a exegese, inventar coisa, que é o que muitos pregadores estão inventando coisa, tá? Terceiro elemento de exposição do texto se chama homilética ou homilia, que é a arte de expor. Se na exegese eu extraio, na hermenêutica eu fabrico, na homilética eu exponho, trago para fora, eu relato. É a arte. Tem muita gente que sabe muito, mas não tem homilia, não tem homilética. O que é homilética? Não é os ovinhos lá quebradinhos e batidinhos. Aquele é omelete. Na homilética é aquela capacidade que a pessoa tem. Associada à homilia, à homilética, está também uma coisa que se chama muito eloquência. Eloquência é a capacidade que a pessoa tem de conjugar, pensar, imaginar, criar e verbalizar rapidamente. Quem é muito bom nisso são os políticos. Eles são gênios nisso. Advogados são bons nisso. Outros que são bons nisso são os promotores. Jornalistas também tendem a ser muito bons nisso aqui, tá? Outros que são bons em homilética, narradores de futebol, narradores de esportes em si, né? E pregadores. Agora você não pode confundir aqueles que berram, gritam 1 hora com capacidade homilética, porque tem gente que fala meia hora, 25 minutos, ele disse graças a Deus, aleluia, repetiu 300 vezes a mesma coisa. Isso não é homilia, tá? Então é capacidade de raciocínio rápido, inteligência para conjugar, para pensar, produzir e reproduzir através da verbalização. Estamos entendidos essa parte aqui? Perguntas, dúvidas? Já podemos falar de exegese, homilética e hermenêutica? Podemos falar de homilética, hermenêutica e exegese? Deixa eu fazer uma provinha agora. Alguém pode me explicar o que é exegese? Levanta a mão e diga em 2 palavras, o que é exegese? Buscar a originalidade da história. Como? Buscar a originalidade da história. É mais ou menos, extrair a raiz, né? Extrair o profundo, o escondido, que não está à vista. O que é homilética? Arte de fabricar. Não. Homilética é a capacidade de expor, tá? Falar, verbalizar aquilo que você sabe. E então a hermenêutica? Fabricar os sermões através da... Não pode abrir mão, hein? Não pode abrir mão da exegese para ter uma boa hermenêutica. São matérias importantíssimas da teologia, tá, gente? Cadê minha secretária? Minha secretária está cansada. Minha secretária já escreveu tudo aqui, né? Ó, linguagens expositivas e interpretativas. Linguagens expositivas e interpretativas. Primeira, retórica. Retórica, que tem uma palavra, vem da origem da palavra grega retórica, que significa a arte de falar bem, de comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicções. A retórica é uma área relacionada com oratória e dialética e remete para um grupo de normas que fazem com que um orador comunique com eloquência. Ou seja, a retórica ela está dentro da raiz daquilo que eu acabei de falar, da homilia. A homilia ou homilética é o discurso em si. E a retórica é a clareza dos pensamentos. Tá? Porque vocês já viram que tem gente que tem uma boa homilia. O que é uma boa homilia?
tem aquela capacidade de fazer um discurso comovedor, mas se a gente agarrar e depois filtrar a homilia dele, a gente vai ver que é muito pobre o conteúdo, ele enrola demais, ele fica muito, eu vou usar uma palavra aqui bem difícil para vocês, mas até é bom para vocês anotarem, ele fica fazendo, e isso, tem gente que tem uma capacidade muito grande de fazer isso, tá? Tem gente que tem uma capacidade muito grande de enrolar, fazer de conta que está falando muito, pois no final da conta a gente bota na balança e é só pena, não tem peso, não tem... eu até ia falar uma palavra difícil, mas depois vocês são capazes de não entender, você vai falando outra coisa. Retórica. Então, está associada à clareza do discurso. Tá? Agora, outra coisa. Metáfora. Metáfora vem do grego metafora. Se vocês vão escrever o metáfora, é meta, fora com PH. Tá? Significa transferência. E que deriva do metaferém, que significa trocar de lugar. E é composta por meta. Ferém, meta é sobre o além, ferém, levar ou transportar. O algoritmo da metáfora comporta até 4 elementos: comparado, comparante, implícito e explícito. Língua estranha, né? Comparado, comparante, explícito e implícito. Esses são os 4 elementos da metáfora. Dentro da metáfora, é muito linda, a Bíblia usa muita metáfora. Eu vou usar uma metáfora famosíssima. Sim? Pastor, o livro aí? Tá. Adelante. Uma história famosa de metáfora. João 15. O que diz João 15? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta e joga fora, para que as que deem produzam mais ainda. Quem é o comparado? Deus. Quem é o comparante? Jesus. Vocês estão entendendo? E o elemento explícito? O que está à vista, a videira. E o implícito? Nossa! Porque ele está falando de alguém que é no mundo produtivo. Então, o que está escondido, está atrás, que não aparece. Aparece as varas, aparece a videira, aparece o comparado, o comparante, mas não aparece a gente. Porque ele vai seguir o discurso e ele vai explicando, mas a gente fica ali escondido atrás. Elemento implícito, metáfora. A Bíblia é muito rica de metáforas. Parábola. Parábola. Parábola é a comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana na qual se ilustram a verdade moral ou espiritual. Por exemplo, uma coisa importante: parábola não tem pronome próprio. Não tem, nomes próprios, não pronome. Nomes próprios. Então, qual é a parábola chamada a parábola mais famosa que Cristo proferiu? Parábola do filho pródigo. Vocês estão com medo, né? Aqui vocês podem falar, se não pode falar depois dali, ó. Aqui a gente pode falar, ó, não tô. Fica tranquilo que isso aqui não é violência, tá, gente? Vamos depois, alguém tirou uma foto, ó, o pastor que ele ensina os alunos aí. Aprende ou aprende. Então, parábola, gente, é uma história curta, utilizando elementos naturais ou espirituais para ensinar uma lição moral ou espiritual, tá? Então isso
nós temos aí, por exemplo, o exemplo clássico, né? Mas Jesus falava demais em parábola. Metade dos discursos dele era parábola. E outra coisa importante, hebraísmo. Dentro da retórica, existem aproximadamente 22 linguagens retóricas de interpretação da Bíblia. O que é um hebraísmo? Hebraísmo é uma linguagem popular entre os hebreus. Então a gente tem que estudar hebraísmo para entender certas expressões da Bíblia. Você quer ver uma coisa? O que é hebraísmo? É uma linguagem regional. Por exemplo, gauchismo, barbaridade. Mineirismo, como é que fala mineiro? Uai, sou. O que mais aí? Trem. Baiano. Oxente, menino, bainho. O que fala o paulista? Carioca. Tem carioca aí? Tem algum carioca aí ou não? Não tem, né? Isso é regionalismo. Todo mundo fala português, não é verdade? Mas com linguagens regionais. O hebraísmo é uma linguagem que é utilizada, são expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem em nossas traduções da Bíblia, que originalmente foi escrita em hebraico e em grego. Alguns conhecimentos destes hebraísmos são necessários para poder fazer fazer uso devido das regras de interpretação. Um exemplo: era costume entre os homens hebreus, ou entre os hebreus, chamar a uma pessoa filho da coisa que de um modo especial a caracterizava. Entenderam o que eu acabei de dizer? Era normal, era comum entre os hebreus olhar para uma pessoa, imaginar que algumas características, traços físicos da pessoa retratavam alguma coisa. Então ele chamava a pessoa filho. Aí, por exemplo, aí eles diziam assim: uma pessoa, por exemplo, muito pacífico, tranquilo, como que ele chamava? Filho da paz. Aí eu olhava para uma pessoa e esta pessoa era muito iluminado, entendido. Aí eles chamavam de filho da luz. Aí eu olhava para uma pessoa desobediente. Não, filho da desobediência. A pessoa tem uma dificuldade das trevas. E aí outros textos, né, gente? Você viu que Jesus lá falou assim: bem-aventurado Simão Barjonas, você, né, filho do que ele era filho? Vamos, gente, aqui vocês podem falar. Isso é hebraísmo. Tem um texto em hebraísmo escrito. Salomão era um gênio do hebraísmo. Ele disse assim: eu tenho uma irmãzinha, né, parece uma expressão erótica. Ele disse, ele usa um hebraísmo. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque depois vamos falar outras coisas, então eu não vou falar. Eu tenho uma irmãzinha, ele diz, e eu vou parar por aí. Mas são as linguagens. O livro de Cantares de Salomão é todo ele só hebraísmo. 90% do livro é hebraísmo. Então, se você não estudar hebraísmo, você vai sair falando um monte de bobagem, tá? Então, isso aqui são linguagens expositivas e interpretativas. São no mínimo 22 linguagens retóricas de interpretação da Bíblia. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos, porque eu estou comendo alguns minutos preciosos da minha aula de chamado, por causa disso aqui. Eu também. Interpretando a parábola das 10 virgens com os elementos da simbologia. Interpretando a parábola das 10 virgens com os elementos da simbologia. Noivo, todos juntos. Noivo, Senhor Jesus. noiva,
A igreja. O que está escrito aqui? Elemento implícito na parábola. Por quê? Porque não aparece nos 3 versículos a expressão noiva. Mas se tem casamento, tem que ter noiva. Então está implícito, está escondido no texto, mas existe. Elemento oculto se chama implícito. Então noiva é a Igreja. mensageiro. Espírito Santo. Todos os alunos juntos, eu falo aqui, vocês falam aqui. Vamos lá. Mensageiro. Espírito Santo. Óleo. Unção do Espírito Santo na vida. Amém? Amém. Alguma dúvida? Está sendo filmado, depois eu mando para você. Esse aqui tá sendo filmado. Deve ser interessante. Está sendo filmado porque depois que me pegarem eu já tenho tudo explicadinho. Cântaro, todos juntos, cântaro. Reservatório da presença do Espírito Santo. Tocha acesa. Presença ativa do Espírito Santo. A porta fechada. Bodas do Cordeiro. 10 virgens. Os obreiros. Amém? Amém. Pastor, eu nunca vi isso. Nunca explicaram isso para mim. Elementos, eu usei os elementos da simbologia. Símbolos. Então, o que é símbolo? Eu preciso revelar o que está implícito nos elementos. É uma parábola. Então os elementos, eu preciso dar nomes, tem uma história. Como é que a passagem bíblica diz? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, e vai toda a história, se desenvolve, 13 versículos. Agora é o seguinte, eu preciso olhar da seguinte maneira. Eu preciso, para interpretar a Bíblia, eu preciso dentro das regras que eu ensinei. Deixa eu guardar isso aqui que eu já estou assustando esse negócio na mão aqui. Dentro das regras que eu ensinei, o que a gente precisa fazer? A gente olha para isso aqui e eu vou encontrar os elementos, eu utilizei a simbologia. Eu posso também interpretar a parábola das 10 virgens assim. Eu posso interpretar a parábola das 10 virgens literal. E dentro do literal é exatamente como o texto diz. Mas aí eu posso me confundir com um monte de coisa. Agora, se eu interpretar ela de uma forma alegórica, aí eu posso criar, dentro da alegoria, 2 classes de crente, que é a mais comum que se prega. Né? As virgens loucas, as virgens nécias e prudentes. Então, há 2 classes de crente. Crente cheio do Espírito Santo, crente não cheio do Espírito Santo. É uma alegoria. Eu criei lá uma interpretação. Não está errado. Outra alegoria, Cristo e a igreja. Aí compara lá, por exemplo, o casamento de Cristo com a igreja, e aí tem 2 classes. Nessa igreja aí vai aparecer os crentes sinceros, verdadeiros, que vão entrar com Jesus lá nas bodas, e os crentes que andam meio peco-peco, como eu disse, vão ficar de fora. Mas uma outra forma alegórica, igreja falsa e igreja verdadeira. Aí eu já vi pastor, por exemplo, pregar o sermão utilizando-se a igreja falsa, a igreja católica, apostólica romana, a igreja verdadeira, o protestantismo que surge e vai defender a teologia, né, cristã verdadeira. Ou, por exemplo, já vi pastores ensinarem dentro da igreja falsa e verdadeira, igrejas pentecostais e neopentecostais. Estão me entendendo, irmãos? Dentro ainda da alegoria, eu posso usar a parábola das 10 virgens como Cristo, a igreja e Israel. Por quê? Porque o texto do capítulo 25, versículo 6, ele vai dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo, aí vem o esposo, saída ao seu encontro. Mas eu tenho certeza que tem Bíblia aí que está escrito assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saída ao encontro.
Porque a palavra que foi utilizada é hebraica. É o único livro do Novo Testamento escrito originalmente em hebraico, é Mateus. Porque é um livro que foi escrito para os hebreus. Não tinha sentido escrever em grego. Então ele vai escrever em hebraico. E quando ele escreve em hebraico, ele utiliza uma terminologia que na língua hebraica ela não é muito rica de vocabulário. Então, por exemplo, não existe a palavra vô, neto. Então a gente é comum ouvir que, por exemplo, Davi era filho de Obed, quando na verdade não era. Ele era filho de Jessé, Jessé era filho de Obed, ele era neto. A gente vai ouvir que Robão era filho de Davi, mas não era neto. Então tem muito disso na Bíblia. Porque no hebraico, porque não tem essas palavras. Então a mesma coisa, não tem a palavra noivo nem a palavra esposo. É uma palavra só que se utiliza para os dois. Então se a gente pegar nessa interpretação Cristo, a igreja e Israel, a gente pode colocar que Jesus veio 7 anos para a igreja, foi para o céu com ela, casou lá e voltou para Israel. E aí ele voltou como esposo. Estão me entendendo? Estou complicando mais ainda. Hã? Essa última fala aí que o senhor colocou sobre o casamento, a igreja foi, voltou. Essa bagunçou? É assim, ó. Jesus vem 7 anos antes, arrebata a igreja, ele vem como noivo para a igreja. Sim. Aí ele vai 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra está acontecendo tribulação e grande tribulação, lá está acontecendo as bodas do Cordeiro, que é propriamente dito o casamento dele com a igreja. Aí 7 anos depois ele desce lá no Monte das Oliveiras, casado com a igreja, para aí. Entendeu agora? Sim. Amém? Amém. Traduzido? Sim, bem explicado. Eu já ouvi uma explicação sobre essa parábola, que o pregador usou a explicação assim, que Jesus, ele fez a parábola baseada nos casamentos daquela época. Justamente. Era assim? Isso aí mesmo. Então agora eu vou explicar sobre os elementos simbólicos de um casamento. Vamos voltar aqui, porque é onde criou as confusões. É por causa das confusões que eu estou. Ó, elemento simbólico. Acho que, assim, deixa eu desenhar para vocês o que era um casamento naquela época. O noivo fazia um contrato pré-nupcial verbal com o pai da noiva. E ele dizia que ele ia vir. Ele ia, preste atenção, senão vocês não vão entender. Ele ia, a noiva tinha ao seu dispor umas amigas íntimas chamadas virgens, que eram umas meninas que a gente chama hoje no cerimonial comum, como se chama essas meninas? Amiga da noiva. Amigas da noiva, damas de honra. Tá, isso, assim, só para traduzir na nossa linguagem de hoje. Aí, essas meninas ficavam a cargo de, junto com a noiva, ficar organizando-se para a boda. Quando o noivo vinha, ele não vinha na casa da noiva, ele ia passar em frente. Por isso a necessidade de um mensageiro vir cerca de 200 metros na frente, gritando: aí vem o noivo, saílhe ao seu encontro, aí vem o noivo, saílhe ao seu encontro. Agora eu vou perguntar para vocês: dava tempo da noiva se arrumar se ela não estivesse pronta? Não. Ela deveria estar nos trinques, que nem diz. Então o que acontece? Acompanhe o raciocínio ainda dentro do contexto da cerimônia judaica, hebreia no caso, nessa época. Aí saía a noiva, no caso específico da parábola era meia-noite, era uma escuridão só. Então um dos papéis primordiais das meninas era o quê? Lâmpadas acesas, cântaro cheio de azeite para reposição e estarem prontas, porque elas iam iluminar o caminho da noiva. Imagina a noiva tropeçar e cair no meio do... Mas tinha dia marcado ou não? Não. Ela tinha que estar esperando. Ela tinha que estar esperando, prontinha, tudo organizadinho, tudo bonitinho. No máximo ela tinha que vestir o vestido rapidinho e sair correndo. Eita. O negócio era... Aí era estranho mesmo. Mas vocês vão entender, vai clarear, vocês vão ver que vai clarear. Quer ver uma coisa? Saía, se encontrava lá. As duas famílias iam para um local já pré-determinado entre o noivo e o futuro sogro, aonde seria propriamente dito a festa. Deixa eu fazer. Sim, tranquilo.
esse mensageiro, ele passava, daí quanto tempo esse noivo aparecia? Não, 200 metros, 400 metros no máximo. Ele ia na frente. Ele vinha na frente, aí vem o noivo, isso ali é seu encontro, era. Mais ou menos 2 a 3, 4 quadras. Então, naquela época, a noiva tinha que estar preparada todo o tempo. Preparado, tá o contrato lá, ela tinha que estar já. Não é que nem é igual hoje que eu tenho que esperar a noiva. Lá era ela que esperava. Mas deixa eu explicar de uma maneira simples, ó. Aí o que acontecia? Iam para uma festa. Se as famílias eram certas, abastadas, tinham condições, a festa durava até 7 dias. Os 3 primeiros dias eram os 3 dias da festa íntima. Só entrava na festa as 2 famílias. Tinha a noite de núpcias, onde propriamente dito era consumado o casamento, a união entre os 2. Mas os 3 dias era exclusivo, fechado para as 2 famílias. Por quê? Porque a partir dali elas iam estreitar uma relação de ser uma só família. Não era só um casamento, era a união de 2 famílias. Então aqueles 3 dias era para se conhecerem mesmo entre famílias. Se fosse igual hoje, brigar mesmo. Primeiro dia já se arranha, já fica inimigo, já nunca mais fala contigo. Aí o que acontece? Se fosse uma família abastada, condições financeiras boas, a partir do 4º dia se abria para o público convidado. Aí eram mais 4 dias aproximadamente de festa, arregada a tudo que gostar, né? Não, claro que eu não estou falando nada de moralidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles eram muito religiosos, gente muito... Mas também tinha danças, né? Danças dentro rituais deles, e festa, e adoração, e... Não pensem em vinho de bêbado, tá, gente? Não pensem nisso, que é outra aula. Existem cerca de 23 vinhos, classes de vinho, tá? E o vinho que era tomado nessas festas de casamento não era para bêbado não, tá? Não tinha nenhum teor alcoólico, que imagina, 7 dias tomando vinho, por que não virava? E Jesus não ia transformar vinho para emborrachar a gente, né? Então vamos ser inteligentes. Por que hoje não pode dançar mais? Não pode dançar mais. Nas tradições culturais nossas, é bom até, a pergunta dele é importante, ó. Gente, nas tradições culturais nossas ocidentais, a dança passou a ser, ela foi sensualizada e ela foi transformada em um ato até mesmo libidinoso, porque ela passou a ser sensual, ela passou a ser um movimento frenético do corpo. Então ela foi levada para um lado sensual, com teor sexual, imoral, às vezes até. Então é óbvio que quando entra dentro do sentido cristão, ela fere os princípios éticos morais do cristianismo. Então a dança nossa ocidental não cabe dentro de um contexto cristão. As danças orientais não tinha nada a ver com isso. Tinha as danças orientais lá dos cultos pagãos, mas aquele movimento deles lá era totalmente outra coisa, tá? Era um culto a demônios. Agora, por exemplo, Miriam dançou, as meninas, as mulheres todas dançaram na praia, Davi dançou pela alegria, mas é uma dança totalmente desconexa com essa, não tem nada a ver com o assunto de hoje. Então por isso que a dança moderna, ocidental principalmente, ela não cabe dentro do contexto do cristianismo. É por isso que não se dança. Só por isso. É que um colega meu, eu preguei para ele, aceitou Jesus, e ele fez essa pergunta para mim: por que a gente não pode dançar mais, cara? Porque na Bíblia fala que Miriam dançou, não sei quem lá dançou, por que a gente não pode dançar isso mais? Porque você não é judeu, porque você não é oriental, porque você não... Aí eu falei assim: porque elas dançavam no Espírito, e você? Só isso que eu soube falar pra ele, não vou falar mais nada. Mas é que esse negócio de dançar no espírito é meio muito superficial assim. Mas deixa eu terminar aqui, sim. Na parábola das 10 virgens, na parte espiritual. Não, mas eu vou chegar. Deixa eu explicar a primeira parte. Explico bem. Deixa eu explicar a parte técnica para a gente chegar à compreensão, tá ok? Aí a gente entra no cerimonial.
era um desrespeito imperdoável se as meninas, porque é óbvio que a noiva não ia ter só 10. No caso, Jesus utiliza 10, que era um número, dentro da numerologia bíblica tem um significado muito profundo que não dá tempo para explicar. Mas era um número comum de se usar também para as meninas. Por exemplo, a noiva recebia 10 dracmas. As dracmas das meninas noivas era correspondente à aliança de hoje. Eram 10 moedinhas de prata que a menina recebia como símbolo do casamento. E aí dela, se ela perdesse uma em toda a vida, o marido podia até pedir o divórcio por causa dela perder uma moeda. É por isso que na parábola lá, a senhora que perde a moeda, ela bota a casa de perna para cima. E quando ela acha a moeda, ela chama todas as vizinhas para festejar. Porque na verdade, no conceito judeu, perder uma daquelas moedinhas do casamento, uma daquelas dracmas, era uma irresponsabilidade tamanha a ponto de perder o próprio casamento. Então é claro que a gente, na cultura da gente aqui, perde uma aliança e vai comprar outra, né? Mas seria uma responsabilidade muito grande também. Seguindo, seria uma responsabilidade muito grande daquelas meninas, de qualquer uma daquelas 10 meninas, imagina, foram selecionadas entre tantas, fazerem o favor de deixar apagar as lâmpadas. Lâmpada apagada, pior ainda, tinha um cântaro que elas levavam com azeite de reserva, também sem azeite. Então quer dizer, a irresponsabilidade, o desrespeito, a desonra para com a noiva era muito grande. Então elas eram indignas, né? Agora, o que acontece? As meninas que têm o azeite, têm na sua reserva, mas sabe, se a gente repartir, ficamos tudo no escuro, porque vai terminar pagando de todo mundo. Assim é meia-noite, nós temos a noite inteira para passar com essas lâmpadas acesas. Aí imagine que termina todo mundo, fica todo mundo no escuro. Então a gente vai ali iluminando enquanto vocês vão comprar para vocês. Aí resolve o problema. Só que era meia-noite, não havia nenhum lugar aberto para aquela hora vender azeite para elas. Aí o que acontece? O noivo leva, entra, fecha a porta, estão lá dentro festejando já o casamento, chega as outras. Aí o que elas gritam, batem na porta e dizem: abre-nos a porta, por favor. Lá de dentro, sem abrir a porta, ele vai dizer: eu não vos conheço. Jesus, por que encaixa então agora dentro da alegoria as 10 virgens como obreiros? Porque Jesus vai usar a mesmíssima expressão que ele usou no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 21 a 23. Quando chegam os obreiros dizendo: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, falamos línguas, fizemos maravilhas. E ele vai usar a mesmíssima expressão: eu não vos conheço. E a palavra conhecer em hebraico é a mesma palavra para a intimidade sexual. Então quando Jesus está dizendo eu não vos conheço, tanto lá no 7, 21 a 23, quanto no Mateus 25 e 11, me parece, o 10, ele vai estar dizendo assim: eu não tenho intimidade com vocês, vocês não fazem parte do meu reino. Então agora, por que a gente encaixa dentro dos símbolos? A ver, o noivo. Por que o noivo é o Senhor Jesus? É fácil a gente aceitar, mas dentro do contexto do casamento judaico, fez um contrato, capítulo 14, olha o contrato que ele fez, capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou, pois, preparar-vos lugar. Se assim eu for, eu voltarei e levarei vocês para estarem comigo para sempre. Tá? Eu quero chamar a atenção para o verbo haver. Jesus utiliza ele, olha o tempo do verbo. Na casa de meu pai tem, existe. Está tudo pronto. Esse negócio, eu já vi pastores, pregadores dizendo: fiquem tranquilos, irmão, Jesus foi preparar lugar. Jesus não foi preparar lugar para ninguém. Tudo está preparado. Jesus não foi preparar nada. Ele disse: se não tivesse tudo pronto, eu então ia dizer para vocês: eu vou lá preparar. Mas ele não disse que ele foi. Ele disse: então ele foi. Aí ele já deixou o contrato. E aí ele fez uma promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos. Quem é que ele disse que ia vir?
O mensageiro que está para os crentes verdadeiros, real. É interessante que as 10 virgens escutam isso. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo. A noiva, como igreja, que é o elemento implícito, ela não aparece na parábola, mas se tem noivo, tem. Estamos de acordo ou não? Sim. Se tem noivo, tem que ter noiva. Então, agora, óleo. A unção do Espírito Santo na vida. É a presença real do Espírito Santo na nossa vida. É o óleo. Tá? Agora, o cântaro é o reservatório da presença do Espírito Santo. É nós. É nós. Como individualmente. Agora a tocha acesa. A presença ativa, viva, real do Espírito Santo. Uma pessoa que está acesa, que é luz para o mundo. Eu estou apressando para você terminar. Estão me entendendo, irmão? Se não tiver, por favor, levanta a mão de pastor. Dá para explicar de novo? Estão me entendendo até aqui? Sim. Olha a cerimônia. Pensa lá na cerimônia judaica lá. Imagina. Agora, a porta fechada. Eles entram para a festa. Qual é a festa que a irmã perguntou que eu não entendi? Qual é a festa? Bodas do Cordeiro. Jesus vai com a noiva. Ele entra nas bodas do Cordeiro. Quando ele entra nas bodas do Cordeiro, quem é que está encarregado de manter a igreja protegida, cuidada, limpa, pronta, organizada, esperando o noivo? Os obreiros, gente. Quem é que está encarregado de ensinar, de orientar, de apontar? Quem tem os dons de ministério? Os obreiros. É eles que são as pessoas encarregadas. Aí tem 2 grupos, não é verdade? O grupo dos prudentes, que estão sempre com óleo, com tocha acesa, cântaro cheio, estão lá com a unção, estão com a presença ativa, estão sendo luz. A igreja olha e diz: este é meu amigo de verdade, não me maltrata, não me deixa só, não me abandona, não me deixa no escuro. Este é o obreiro prudente. Mas e o obreiro relaxado, obreiro que não ora, não jejuma, o pavio fumegando, fumaça, cheiro mau, cheira pecado, cheira carnalidade, mundanismo e tanta coisa? Como é que é o nome que Jesus chama? Louco, nécio. Deu para entender, irmãos? Amém. Amém? Amém. Esse amém está meio fraco. Mas deu para entender mesmo de verdade? Amém? Amém. Se quiserem sair falando disso, pode sair falando. Aqui vocês entenderam isso aqui ou não? Querem perguntar alguma coisa? Interpretação literal, exatamente como diz que seria a festa judaica. Interpretação alegórica. 2 classes de crente: Cristo e a igreja, igreja falsa e verdadeira, Cristo, a igreja e a Israel. Entendido? Podemos voltar para a nossa aula do chamado? Sim. Amém? Amém? Amém. Voltamos para a nossa aula. O chamado. Alguém leu o 2º parágrafo? Página de número 5. O chamado. 2º parágrafo.